E já chegando no final, um outro texto muito sensível também, chama Alógenes. O Alógenes já era um texto conhecido, referido na tradição hermética, né? Então existe o Alógenes na tradição hermética e existe o Alógenes dentro de Nag Hammadi. É um texto bem pequeno e fala de meditação. Ele descreve e instrui sobre as etapas para se alcançar a gnose. Agora que se completou a sua instrução, diz o instrutor ao discípulo, e que você conheceu o bem que está dentro de você, ouça a respeito do tríplice poder aquelas coisas que há de guardar em grande silêncio e em grande mistério. Ou seja, se você já alcançou esse nível, você tem agora o direito alcançado de ouvir acerca de algo que está além disso, que é o tríplice poder. E você precisa guardar em grande silêncio, porque isso é um mistério. E também sugere uma técnica de meditação, que inclui a entoação de mantras, novamente, e descreve forças ou energias que funcionam durante a meditação, fala da perturbação que se sente quando você entra num estado realmente meditativo e a necessidade de manter a serenidade do silêncio e ir com calma para perceber a bem-aventurança de se conhecer. O estado de meditação é um estado de se conhecer, conhecer a luz em vós, conhecer que você é tudo aquilo que você busca, mas não porque arrogantemente você é algo ou alguém, mas porque em você está o universo todo. E aí ele fala, mas cuidado, porque isso pode provocar alterações de consciência nos seus estados. Você tem que estar preparado, então vá com calma, serenidade, mantenha o silêncio, essas coisas todas. A necessidade da Kriya Yoga, da purificação, né? E eu acho que esse é o último slide do capítulo 6. Gnose envolve um reconhecimento dos limites do conhecimento humano. Tem que entender que o verdadeiro conhecimento gnóstico ele não é colocável em palavras, ele é vivenciável. Boa parte dos preceitos gnósticos não era escrita, mas transmitida oralmente apenas àqueles que estivessem maduros, que é a expressão que tanto Jesus quanto Paulo usam. Eram avaliados os candidatos e exigidos compromissos de segredo e de sustentação do mistério. Sustentação, eu botei em parênteses holder, porque é esse sentido de ser um guardião, um sustentador, um que conduz, que leva e que mantém esse mistério, né? E que vai ter o discernimento de escolher a quem e quando, sob que condições isso pode ser transmitido, para não jogar pérolas aos povos. E para terminar o texto, a conclusão, obviamente, ela faz um comentário geral sobre tudo que ela escreveu, mas eu acho interessante que ela vai se focar muito nessa questão de que os vencedores é que escrevem a história. Então, muito do que a gente sabe é porque quem venceu a luta foi a igreja, porque era administrativamente melhor organizada, né? Ela conseguiu convencer mais, né? O que significa que às vezes a gente não está fazendo o trabalho da melhor forma. A gente deveria ao mesmo tempo ter sucesso também na vida laica, vamos dizer, né? Só que isso é bem difícil. A gente não digo como pessoa, eu digo a gente como agrupamento, né? No momento em que aquele grupo não consegue o trabalho que precisa ser feito, é porque as forças do outro lado são poderosas também e dificultam o teu trabalho. Tem algum lugar que eu já li que diz que não é possível servir a dois senhores. Então, aliás, a Evangelho de Tomé tem essa passagem. Fica difícil você querer ter sucesso na vida em dinheiro e coisa que vão aparecer na sua vida de uma forma ou de outra, mas buscar o sucesso desse lado e ao mesmo tempo buscar o sucesso do espiritual. Não estou dizendo que quem é espiritual tem que ser pobre. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o foco, exatamente, a sua prioridade. Não, hoje eu não posso porque eu vou fazer um negócio que vai render financeiramente muito, né? É um problema de escolhas, né? E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades na vida espiritual, você administrar o lado laico, que você tem que viver no mundo, fazer seu papel social no mundo, colocar em prática, inclusive no mundo, aquilo que você defende como princípios de uma vida espiritual, mas não se perder nesse mundo. Continuar trabalhando para que o caminho interno possa realmente frutificar e seguir à frente, porque você vai ser um melhor profissional. Profissional quer dizer alguém que trabalha na sociedade. Um melhor pai, uma melhor mãe, vai ser mais eficiente quanto melhor for o seu preparo interior também.
Agora, me preocupa porque eu vejo algumas igrejas evangélicas dizendo que se você não tem sucesso na vida é porque você não tem dedicação a Deus suficiente. Não é nesse sentido que eu estou falando. Você não está pagando dízimo suficiente, por isso a sua vida não está dando certo. Não tem prosperidade. Não tem prosperidade. Essa ideia de prosperidade nos gnósticos é um pouco diferente. Os textos de Nag Hammadi reabrem questões fundamentais, indicam que o cristianismo poderia ter se desenvolvido ou não de modo bem diferente, conforme quem tivesse ganho essa batalha. Ideias religiosas são expressões ou símbolos da expressão interior, que atendem a diferentes tipos de pessoas, ou seja, cada um descreve religião e suas práticas religiosas de um modo muito pessoal. O único caminho para superar o sofrimento, cuja descoberta motiva a busca espiritual, né? O Evangelho da Verdade reforça essa ideia, era reconhecer a verdade sobre o papel e o destino da humanidade. E fazer isso é uma jornada interior, é descobrir a presença do divino em si. Confiar no que os outros dizem apenas temporariamente, até ter encontrado, esse é o último slide, até ter encontrado o seu próprio caminho interior. Isso está em Heracleon. E alcançado a gnose. No livro 2:22 do Irineu, Contra os Heréticos, lembra que eu citei esse livro lá ontem no início? Irineu argumenta que Jesus tinha mais de 50 anos quando morreu. E nessa outra passagem, que é essa carta que ele manda sobre o hino de Jesus, ele diz que tinha quase 50 anos. Que seja, ele morreu em torno de 50 anos. E que ensinou por cerca de 10 anos. Diz o Irineu. 30, então seria pelo menos 20. Eu acho que a gente pode pensar a hipótese de que ele tenha saído dos essênios aos 30 anos para começar a ensinar, ou ele possa ter ficado mais tempo entre os essênios, porque ele meio que foi convidado a sair, porque ele tinha umas ideias meio heréticas dentro dos essênios. Porque ele veio dos herméticos, do hermetismo, no Egito, ele vive muito tempo no Egito, aprende, e ele trazer essas ideias para dentro dos essênios não foi bem visto. Jesus aprende a tradição grega em Alexandria e todo o helenismo da tradição grega em Alexandria, e os filósofos, e Platão, e essas coisas, tudo, e ele trazer isso para dentro dos essênios não foi bem visto. Então ele entendeu que ele devia sair dali de dentro. Ou ele foi convidado a sair, né? E isso pode ter sido aos 30 ou depois, se é que a ideia do Irineu está correta. Também a gente pode pensar que 10 anos é simplesmente assim uma data, cerca de... Mas dá a entender que foi muito mais do que os fatídicos 3 anos que ele teria conseguido fazer alguma coisa. A organização da Igreja Católica Romana proporcionou sua força e preservação. A organização é que proporcionou que ela se mantivesse. E eliminou outras opções para o empobrecimento da própria tradição cristã, porque a gente deixou de ter acesso a outras opções, onde a alternativa gnóstica foi forçada para a margem. Né? Até para sobreviver, como disse o Luiz ontem, de forma mais reservada. E aí há uma defesa que ela apresenta, dos fundamentos da instituição, que ela faz, a mim me parece, eu sou professora na universidade, eu tenho textos para publicar, e às vezes você tem que tomar certos cuidados com como você usa alguma coisa, e ela está com uma bolsa de estudos da instituição religiosa. Ela diz, mas não é assim tudo isso, a igreja não é assim tão ruim, houve sim alguns desvios, mas tem muita coisa boa, sabe? É um negócio que fica, você lê assim, parece que não tem nada a ver com o restante do texto, porque ela malhou no texto bastante posicionamentos que a igreja teria tomado e que não são adequados. E aí, chegando no final, ela faz aquele meia-culpa, assim, mas a gente sabe que também tem que ser mais delicado, porque, como eu disse, existem sim boas coisas também dentro da igreja, por pessoas que têm uma boa índole para essa condução. E correntes do gnosticismo voltaram à tona séculos depois, sob a forma de algumas heresias, como o maniqueísmo, os paulicianos, os bogomilos, os cátaros, os valdenses e outras linhas que trouxeram de volta alguns desses ensinamentos mais gnósticos. A maior parte dos movimentos que surgiram com a reforma, né, do tempo de Lutero, os batistas, os pentecostais, os metodistas, os presbiterianos, os quáqueros, eles seguiam bases da ortodoxia estabelecida no século II,
A Igreja Católica Liberal idem, ela segue a ortodoxia da Igreja Católica Romana. E muitos, ao longo da história, apesar de fascinados pelos aspectos do Cristo, se revoltavam com questões ortodoxas. Isso ainda ocorre hoje, mas se tem mais fontes para buscar possíveis outras respostas. Quantas pessoas, e eu sei que muitas pessoas buscaram a igreja porque se interessavam sentiam uma atração pela tradição cristã, pelo ensinamento de Jesus, pela figura de Jesus, por tudo isso, mas não acolhiam a forma como a igreja conduz isso. E aí se sentiam estranhos no ninho, né? Se sentiam desconfortáveis. E aí você tem que fazer uma opção. Ou você permanece ali e aceita, acolhe como está, ou você se muda. Os incomodados que se mudem, né? E aí, porque mudar lá por dentro, você tem que ter muito poder. E talvez não seja de interesse. Alguns papas morreram nesses esforços, né? Morreu de morte morrida, né? Gente matada. Pagels, então, diz, como historiadora, é claro, considera as descobertas de Nag Hammadi tremendamente excitantes, pois as informações que oferecem abrem uma nova perspectiva para compreender a história do cristianismo. A tarefa do historiador, ela é historiadora, né, não é defender um ou outro lado, e sim tentar explorar o material disponível. Redescobrir as controvérsias aguça o nosso entendimento. Qual é a fonte da autoridade religiosa? Por terem sobrevivido enterrados até o século XX, que são descobertos em 1945, os outros textos, como a gente já falou, os grandes códices anteriores são de 1786, 1800 e final do século XIX, os outros dois, por terem sobrevivido enterrados até o século XX, eles sobreviveram. Esses ensinamentos sobreviveram naquele material enterrado. Hoje somos capazes de lê-los com olhos diferentes e não apenas como loucura e blasfêmia, que era o que a igreja dizia, né, que eles eram loucos, blasfemos, hereges, etc. Como os cristãos dos primeiros séculos possivelmente leram esses materiais, com aquilo como blasfêmia. Eles são os textos, uma vigorosa alternativa para o que conhecemos da tradição cristã até aqui. É uma alternativa que você pode acolher ou não, tenha discernimento. Mas além de Nag Hammadi, como eu já tinha dito, há muitos e muitos outros materiais e códices conhecidos e a serem redescobertos ou reconhecidos. Cabe a nós, ou a circunstâncias estranhas que ocorrem de por acaso serem descobertos materiais, né? Então termino aqui, os olhos e ouvidos para ouvir e ver aquilo que de fato é o que é.